Como mestre nacional de xadrez e apresentador do canal Xadrez Brasil, eu já tentei vários métodos para melhorar o xadrez, mas um dos métodos se destaca, é o aplicativo Xadrez Brasil Pro. Ele tem uma abordagem personalizada, orientada por inteligência artificial, que vai se adaptando ao seu nível e maximizando o seu aprendizado. E com o coach virtual você tem feedback lance a lance, é como se você tivesse ali um mestre do seu lado te orientando o tempo todo. Quer aprimorar o seu xadrez como nunca antes? Vem pro XB Pro. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen já venceu Garry Kasparov, já venceu Anatoly Karpov, venceu não, empatou com Garry Kasparov com 13 anos de idade, venceu Anatoly Karpov e agora vai encarar Vladimir Kramnik, um dos 3Ks da história do xadrez, os alunos de Botvinnik, campeões do mundo. E agora, como é que vai ser isso? Magnus Carlsen jogando contra Kramnik. Aliás, o Kramnik que tá todo mundo falando nele aí, né? Negócio do Nakamura lá e tal. Pessoal, Nakamura fez 45 pontos e meio em 46 contra jogadores de 2.900. Agora, 2.900 para quem tem 3.300? 400 pontos de rating de diferença é capivara, né? É loucura isso, mas os jogadores de 2.900 são capivara pro Nakamura e pro Carlsen, né? Você olha lá na página do Magnus Carlsen, é normal eles fazerem uns streaks desses, assim, umas sequências assim. Não é normal, mas acontece. Não é evento impossível, não. Kramnik aí não consegue, talvez, aceitar essa realidade, né? Ele tá acusando claramente o Hikaru Nakamura de estar trapaceando, né? E, na minha opinião, uma acusação aí totalmente sem fundamento, sem base, sem nada, né? Simplesmente ele não acredita nessa realidade, né? É duro isso, mas o Nakamura, ele é essa realidade, ele é essa lenda e o Magnus Carlsen também. E a gente tem aqui então o Magnus Carlsen jogando contra Kramnik. Vamos dar uma olhada. Carlsen com 19 anos, acabou de fazer 19 anos. London Chess Classic abre a partida, abertura inglesa, C4. Kramnik responde com cavalo em F6, cavalo C3, E5. Lutando aí pelo centro, uma das maneiras de lutar contra a inglesa é essa ideia de E5. Cavalo F3, cavalo C6 e aqui G3. Como se joga comumente com a inglesa essa estruturinha de fianqueto com o cavalo aqui em C3. D5, peão toma, cavalo toma. Temos o bispo agora na diagonal. Bispo G2 foi jogado cavalo B6, mantendo o cavalo aí no jogo. E aqui Roque coloca o rei em segurança, bispo E7, jogado pelo Kramnik. A3, né? A inglesa nada mais é do que a siciliana de brancas, a siciliana melhorada com um tempo a mais, né? Só pode ser boa essa abertura. Vai para 6 aqui o Magnus Carlsen, Roque jogado pelo Kramnik, B4. Não é assim que joga a siciliana? A6, B5? É igualzinho aqui de brancas. Bispo E6 foi jogado, temos aqui a torre na coluna B. A F6, D3. E aqui o Kramnik tenta estourar já os peões na ala da dama com lance A5. Lances teóricos aqui até agora. Magnus Carlsen joga com B5, ataca o cavalo vem para o centro, cavalo D4 foi jogado. E temos aqui cavalo D2, o melhor lance da posição, o lance teórico também. Pessoal, aqui entendimento posicional brabo, né? Você não vai querer nunca capturar esse peão aqui em D4, apesar de que os computadores dão com igualdade, né? Você está dando um espaço muito grande para as negras aqui na ala da dama. E apesar de existir um ataque aqui no peão, as pretas podem continuar das mais diversas maneiras nessa posição. Podem tentar combater a diagonal de casas claras, podem jogar até um estranho bispo A2, mais natural seria bispo com D5. E as pretas têm um bom jogo aqui, né? Um peão central muito forte, avançado, incomodando bastante esse cavalo. Poderia seguir dessa maneira com... as brancas aqui já tem dificuldade, né, de prosseguir. Então aqui entendimento posicional forte aqui do Magnus Carlsen quando ele joga com o lance cavalo D2 e abre o ataque para cima do peão e a partida segue com dama C8 protegendo. E3 cutuca o cavalo volta para F5 e aqui dama C2 já dando suporte, tanto pesando na coluna C quanto dando suporte para o peão de D3 que no momento aqui pode ser um alvo. Tanto que o Kramnik já traz a torre aqui para a coluna D. E o Magnus Carlsen nesse momento segue com o lance bispo B2. E essa posição já havia sido jogada algumas vezes na época, onde, se eu não me engano, Loic Van Welle, um dos jogadores fortes aí da década aí do começo de 2000 e tudo mais,
ele jogou com cavalo H6, cavalo F7, teve um bom resultado, ganhando de negras. Mas aqui o Kramnik vai para uma inovação para a época e joga com o lance A4, aqui ganhando espaço na ala da dama, deixando esse peão enfraquecido. A gente costuma ver isso em algumas linhas de Ruy Lopes, né? A partida seguiu com torre de F em C1, pesando na coluna C. Kramnik responde com cavalo D6. E agora o Magnus Carlsen centraliza um dos cavalos, cavalo de D em E4. Cavalo E8, Kramnik mantém a peça no tabuleiro, dama em E2, o Magnus Carlsen passa a dama para continuar protegendo o peão central, mas um pouco mais ativa também na ala do rei. E agora nós temos o lance bispo em F8 jogado pelo Kramnik. F4 pelo Magnus Carlsen, buscando atividade, peão toma, peão de G toma. Cara, jogar F4 seguido de peão de G toma é se comprometer seriamente, né? Porque aqui você pode continuar não se comprometendo. Como é que você não se compromete com nada aqui? Joga um torre C2, né? Para dobrar as torres. Você não está se comprometendo com nada. O Magnus Carlsen se compromete seriamente. Isso aqui já muda tudo. F4, peão toma, peão de G toma. E a partida segue com dama D7, já pesando para cima do peão central. E o Carlsen protege. Joga com D4. C6 ataca mais uma vez o peão na ala da dama. Magnus Carlsen joga com cavalo C5. Ataca o bispo e ataca a dama. E dessa maneira ele vai conseguir um desses bispos. Ou o bispo vai capturar aqui ou ele vai capturar esse bispo. Então a partida seguiu com bispo toma. Peão toma. O cavalo está atacado. O cavalo vem para C4. E o Magnus Carlsen segue com torre D1 atacando a dama. A dama vem para C7 e o Magnus Carlsen joga com bispo C1. Coloca o bispo em segurança. Por enquanto a torre aqui está bem protegida, o peão está bem protegido. Que loucura. Cavalo A5 seguiu na partida agora pelo Kramnik. E temos o lance B por C6, B por C6 e o Magnus Carlsen já captura um peão com cavalo por A4. Assumindo todos os riscos. Não é que ele, bater um peão dando sopa aqui. Já é complicado isso. Por quê? Por exemplo, poderia jogar um cavalo B3 aqui, né? Atacando o cavalo já seria uma confusão isso daqui. Já seria uma grande confusão. Atacando agora, abrindo o ataque descoberto aqui para cima do cavalo. E pesando para cima da posição aqui do Magnus Carlsen. Por exemplo, aqui se torre por B3. O Kramnik poderia jogar bispo por B3. Então não faz nenhum sentido. O cavalo está protegido. E aqui se torre por D8, por exemplo, poderíamos ter as trocas de torre, jogar a dama aqui em C2 e a partida vai embora, com chances para os dois lados, né? Dama 5, seria possível, se torre toma tá caindo aqui, né? Então, seria possível jogar dessa maneira. Então o Magnus Carlsen, quando ele captura o peão em A4, o que eu tô querendo mostrar é, cara, ele tá aceitando calculeira da mais brava possível para cima do Kramnik. Agora, vale lembrar que o Carlsen aqui já tá com mais de 2.800 de rating. Para ele, o Kramnik é mais um passeio no parque, será? Vamos ver. A Kramnik segue aqui com torre por. Temos dama por. E agora torre D8 atacando a dama. Magnus Carlsen joga a dama para casa de C2 e aqui dama em F7. Dando reforço nas casas claras. Ameaçando o terrível bispo B3. Você pode estar se perguntando se aqui já não podia jogar um bispo B3 atacando a dama. Aqui não vale muito a pena, né? Você captura duas peças por uma torre. É bom para as brancas isso. Por isso, dama F7. E agora? Magnus Carlsen responde com cavalo em C3, salva o cavalo. Temos o lance dama em H5, dando suporte para jogar o bispo F5. Magnus Carlsen deixa. Segue com o lance cavalo E2. Permite aqui esse lance bispo F5. E agora, meus amigos, esse aqui é curioso, né? A posição do Magnus Carlsen começa a ficar boa agora, porque ele ganha esse tempo. Avança o peão com E4, bispo vem para G4, o cavalo atacado vem para G3, ataca a dama. De repente o Magnus Carlsen tá ficando bem aqui na posição e passa o bispo para F1. Quer dizer, esse cavalo não pode se mexer. Não pode se mexer, né? Aqui tá vindo ideias de F5, tá vindo ideias de bispo C4. Tá complicado já pro Kramnik. O Kramnik segue aqui com o lance bispo E6, antes que seja tarde. Magnus Carlsen segue com o lance dama C3, ataca o cavalo e a torre volta para 8 em passividade. Notem que o Magnus Carlsen está começando a deixar o Kramnik passivo na partida. Que isso? Carlsen segue com torre B4, uma boa subida de torre. Temos dama D7 aqui pelo Kramnik e agora F5. Deixando esse peão atrasado, é verdade, mas ganhando mobilidade para o bispo.
Bispo atacado, volta para casa de F7. Magnus Carlsen segue com bispo F4. Dama D1, lance assustador. E o Carlsen não se intimida, tanto que ele joga rei F2. Olha o impacto desse lance, né? Ele fala o quê? Você tentou me cravar e agora? É tipo, cara, é tipo cabeçada no soco, né? Rei F2 depois de dama D1. Quer dizer, ele tá psicologicamente também destruindo aqui o Kramnik. O Kramnik, tanto que ele agora desestabiliza. Ele poderia jogar um lance assim, ó, do tipo dama D7, voltar. Carlsen poderia seguir com bispo E2, o cavalo volta. Aí torre B6. Poderia seguir dessa maneira, ainda com chances para os dois lados. O Magnus Carlsen ainda com um peão a mais, mas o rei não tá tão seguro, posição bem confusa. As peças do Kramnik não estão exatamente brilhando. Magnus Carlsen aqui teria uma certa dianteira, né? Poderia seguir dessa maneira. Mas eu acho que aqui o Kramnik se desestabilizou. Porque ele segue com o lance cavalo B3. Tudo bem, o cavalo está protegido aqui por várias peças, mas e agora? Magnus Carlsen segue com bispo E2. Como é que essa dama faz para continuar protegendo o cavalo? Ela tem que vir para B1, mas agora o Carlsen segue com bispo C4, atacando o defensor do cavalo. Kramnik, para defender o cavalo, segue com torre por A3. Mas depois de simplesmente cavalo em E2, trazendo mais um defensor aqui para o rei, meus amigos. Kramnik no lance 43. Abandona aqui a partida. Agora vamos entender por que ele abandonou. Primeira certeza que a gente pode ter. Abandonou porque não dá mais. Essa aqui é a verdade. Agora, por que não dá mais? Vamos lá. Aqui, meus amigos, é legal quando abandona com material igual, né? Tem 3 peças menores para cada um, uma torre para cada um, uma dama para cada um, 4 peões. Tá tudo certo. Por que ele abandonou? Por que não dá mais, né? Então, vamos lá. A verdade é que o Magnus Carlsen já podia até ter tomado aqui esse bispo, seguir com dama C4 e tudo mais. As pretas não tem lance para jogar. Por exemplo, qualquer lance H6 aqui. O que o Magnus Carlsen vai fazer? Toma F7, vai jogar com dama C4 e vai jogar com torre B7. Foi para isso que ele trouxe o cavalo para E2. Não tem mais cheque de ninguém. Torre não dá cheque, dama não dá cheque. O rei tem um belo de um defensor. E aqui ameaça checkmate. E não há o que fazer para evitar, né? Você pode falar assim, olha só, vou tentar dar um blefe, né? Vou jogar um dama F1 aqui, cheque, olha aí que legal. E dou um duplo de cavalo. Olha aí que bacana, recuperei a dama. Sorrisinho no rosto, fala, recuperei a dama. Mexe o rei aí, né? Aí o cara não mexe o rei, ele toma o cavalo e good game, né? Fala, boa tentativa, rapaz. Boa tentativa. Uma bela partida de Magnus Carlsen vencendo Kramnik, meus amigos. Vamos ver aqui o relatório dessa partida. 96,7% de precisão para Magnus Carlsen. Meus amigos, 19 anos de idade aqui, 96,7%. O que ele mostrou aqui nessa partida, Magnus Carlsen? Que ele vai jogar quantos lances forem precisos, né? Ele mostra consistência nos seus lances. O xadrez, no fundo, na carreira de um enxadrista profissional, o que mais importa é a consistência. No final é isso, né? A consistência numa partida, numa série de partidas, no longo prazo, né? É isso que torna um jogador uma lenda. E é isso o que faz Hikaru Nakamura no Blitz, Magnus Carlsen na sua carreira também aí de presencial, né? E clássicas e tudo mais. Por isso são lendas do xadrez mundial. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.